Olá, irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de abril de 2020, quinta-feira, na oitava da Páscoa. O santo evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então, Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho de hoje apresenta Jesus ressuscitado no meio dos discípulos. Esta aparição nos dá alguns sinais importantes para compreendermos a nossa missão como discípulos de Jesus Cristo. Primeiramente, Jesus é aquele que nos oferece a paz. Ou seja, Jesus ordena os nossos sentimentos, desejos e ações. Sabemos que quando não temos paz no coração, tudo aquilo que está ao nosso redor fica desordenado, sem rumo, sem direção. Tudo fica bagunçado. E sabemos que isso se dá por conta dos acontecimentos da vida que, de certo modo, não são bem compreendidos. Lembremos que essa aparição se dá alguns dias após de toda aquela caminhada da prisão, condenação, da morte de Jesus, das mulheres que foram até o túmulo e voltaram para anunciar, os discípulos que foram correndo, os discípulos de Emaús que voltavam para casa tristes. Ou seja, tinham muitos acontecimentos, muitas informações. E quando essas não são bem entendidas e compreendidas por nós, a nossa vida fica desordenada. Por isso que Jesus, ao se apresentar aos discípulos, a primeira coisa que apresenta e que dá é a sua paz. A sua paz que traz novamente os discípulos ao eixo, para que assim possam também compreender que as marcas do sofrimento, as marcas da morte de Jesus, que se dá em suas mãos, em seus pés, são marcas que não devem ser apagadas, mas que são marcas que mostram que a morte não teve a última palavra em sua vida. Sabemos que, de maneira antropológica, a morte apaga tudo.
mas não em Jesus. Jesus, ele supera a morte, por isso que carrega com si as marcas da mesma, para mostrar quem é o Senhor. O nosso Senhor é o Senhor da vida e não da morte. Esse passo, ele é fundamental também em nossas vidas de discípulos, para que possamos ir compreendendo que todas as marcas que temos em nossas vidas, marcas muitas vezes de tristeza, de dores, de perdas, são marcas que sempre nos dão um objetivo de superação, um objetivo de ter uma vida nova diante das situações. Pequei, me converti. Caí, me levantei. Errei, agora devo acertar. Ou seja, é trazendo uma marca negativa que podemos significar as nossas vidas com algo bom, com aquilo que deve ser o correto, o certo para a nossa caminhada. Este Cristo que, trazendo para si novamente o eixo do discipulado, que estava até então na dúvida, dispersos em casa, oferece um grande dom do Espírito Santo, que é a inteligência, para que assim eles possam compreender as Escrituras. Essas Escrituras que agora dá para eles uma grande missão, a missão de perdoar. A grande missão de Cristo está em perdoar e ele traz um ponto inicial, que é Jerusalém. Jerusalém, onde foi justamente a terra da paixão, morte e ressurreição. Que possamos ter essa capacidade de sermos discípulos missionários do perdão, da remissão dos pecados para toda a humanidade. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão dispersos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada quinta-feira, que possamos, em nossas orações, lembrarmos uns dos outros, para que assim possamos, como comunidade de fé, sermos fortalecidos através da oração e do louvor de cada irmão e de cada irmã.